Saudações, queridos irmãos, companheiros de diferentes lugares. Já estamos aqui no ar, não é? Na nossa plataforma para então falarmos de um tema muito interessante que te fez chegar aqui neste vídeo, não é? Vamos saber sim o estado dos mortos. Afinal de contas, qual é o estado dos mortos? Foram ao céu? Foram para o inferno? Ou no purgatório ou purgatório? Conforme algumas religiões, não é, defendem essa particularidade de purgatório, não é? Vamos então saber tudo aqui. Há sim necessidade de levarmos esse tema até você, não é? Porque hoje em dia, quase a maior parte das pessoas acreditam que qualquer um que morre foi diretamente aos braços do Pai, não é? Naquele lugar onde Jesus foi preparar. Fala sério. Então vamos saber aqui tudo. Mas antes de nós prosseguirmos, não é, com muitos assuntos que nós temos aqui, eu quero agradecer ao irmão Basílio, não é? É sempre um prazer tê-lo aqui neste canal. Muito obrigado, irmão Daniel. Exato. Pois é, e também estender aqui uma saudação aos nossos amigos. Bravo. E dizer que, pronto, é uma alegria, é uma bênção sempre estar aqui neste canal. E você chegou aqui não é por acaso. Eu tenho sempre dito que as pessoas boas, Deus os dirige sempre para que possam ter oportunidades para se salvarem e aprenderem um bocadinho mais. Basta que possamos ser todos humildes o suficiente e estudarmos assuntos bíblicos que têm a ver com a nossa salvação, têm a ver com a sociedade, têm a ver com a família, e têm a ver com a nossa vida, a prosperidade da própria nossa vida. Em torno disso tudo aqui. Então, seja bem-vindo mais uma vez a mais um tema e que hoje realmente o irmão Daniel tem razão, vamos falar sobre os mortos, onde é que estão os mortos e é algo muito interessante e muito importante que você e eu precisamos saber. Por quê? Porque tem girado realmente em torno deste assunto muitas especulações. Então, penso que é importante e muito obrigado, irmão Daniel, por ter trago este tema e ter nos convidado para podermos abordar. Boa. Pois é. Irmão Basílio, então qual é o estado dos mortos? Será que as entidades que já morreram foram diretamente para o céu, as suas almas, não é? Ou tem uma outra explicação? Ok. Na verdade, falar dos mortos hoje é falar de vida, é falar de morte. E para termos aqui uma ideia de que, primeiramente, o que nós precisamos saber, se quisermos falar dos mortos, primeiro temos que falar da essência da vida, a origem da vida. De onde vem a vida? Porque a vida, ou seja, o contrário da vida é a morte, né? A morte entra realmente como um intruso na vida de qualquer ser humano. Veja que Jesus no princípio disse que o salário do pecado seria a morte, a desobediência levaria à morte. Então a morte surge como algo muito estranho na face da terra. Lembre-se que Deus, quando criou os céus e a terra e criou o ser humano, eis que tudo era perfeito. E além disso, na mente de Deus era que o homem vivesse eternamente, tal conforme ele é eterno. Então Deus queria que o homem vivesse eternamente. Ora, o homem, num dado momento, decidiu desacatar os conselhos de Deus e passou então a desobedecer. Nós estamos a falar propriamente dos dois seres criados, Adão e Eva. E eles desobedeceram, então a morte entrou como um fenômeno muito terrível. Por isso é que se chama a si mesmo um fenômeno. Por quê? Porque a ciência também até agora não consegue explicar o que é a morte. E hoje também conseguimos notar que tudo quanto vai se levantar no mundo da ciência são simplesmente teorias. E as teorias nós sabemos academicamente que são coisas não provadas. Então por isso é que chama a si mesmo teorias, né? Então, para falarmos da vida e para falarmos da morte, temos que ir para o originador da vida. Quem é este? Deus. E para falarmos de Deus, temos que olhar exatamente na palavra de Deus. Então, lhe convido, meu amigo, a estudarmos este assunto dos mortos, né, a respeito daqui, o que traz aqui a palavra de Deus, para podermos, então, crer. Porque eu creio no que está escrito. Por quê? Porque Deus, e veja que é interessante que o mundo científico, quando tiver que enterrar os seus entes, também dizem assim, do pó vieste e do pó vai voltar. Então eu pergunto, de onde eles tiram, por exemplo, esta palavra, né, esta frase muito importante para poderem depositarem os seus entes queridos? Claro, na palavra de Deus. Então, por isso é que eu creio neste livro, a palavra de Deus, né, que é a Bíblia Sagrada, que você pode ter ali, nem que for no telefone, mas estude. Vale a pena estudar, vale a pena saber. Agora, também eu gostaria de chamá-los a atenção de que Satanás, o inimigo de Deus, ele poderia vir para esta terra, mas o Apocalipse capítulo 12, versos 12, diz que ele estava com grande ira.
E não só, mas Mateus capítulo 24, por exemplo, aqui a Bíblia vai nos chamar a atenção de que Satanás, ele vem, né? Mas não vem para brincar conosco, não vem para oferecer-nos sambapitos, chocolates, não, 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 não. Ele vem, mas vem com todo o engano e toda a astúcia. Mas Jesus vai nos chamar a atenção a respeito de muitos assuntos que hoje, por exemplo, nós conseguimos notar. Vejam, Mateus capítulo 24, a partir do versos 23, aqui diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos Cristo e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, ok? Que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Ok? Se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então estamos a falar de um engano não só de uma parte do mundo, mas estamos a falar de um engano massivo, o engano universal, ok? E no verso 25 vai dizer, eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, Jesus para a segunda vinda, ele estava já exatamente a nos chamar a atenção de que nos últimos dias Satanás poderia vir com todo o engano, mas é mesmo todo o engano. Segundo as Tessalonicenses no capítulo 2, Paulo também vai nos advertir alguma coisinha mais a respeito dessa situação aqui, a respeito mesmo dos mortos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é importante isso aqui, né? E diz assim, a palavra de Deus, no versos 10. E com todo o engano, mas é mesmo todo o engano, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade, ok? Mas eu acho que gostaria de voltar um bocadinho a respeito deste assunto, porque ele vai dizer aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2 mesmo, ok? Estamos lá, só que eu vou subir um bocadinho mais para vocês notarem que ele vem com todos. Veja que Jesus fala dos prodígios e sinais e grandes maravilhas que Satanás poderia fazer, mas aqui nos diz, a esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, ok? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Significa que ele poderia utilizar o engano, a mentira, para poder, né, reter aqui a atenção de muitos. E esses que retêm, por exemplo, esses prodígios de mentira, e se retêm e fixam muito a sua mente, demoram-se muito ali a observarem essas situações, acabam sendo enganados. Por isso é que o verso 10 vai dizer, e com todo o engano da injustiça, para que os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ali, mas temos aqui então o grande conflito entre o bem e o mal, a verdade e o erro. O erro é realmente nós começamos a perceber, né? Ou seja, a entender que existe uma vida além, depois da morte, personificação dos mortos ou imortalidade da alma, se preferir. O que é que vai acontecer então? Bem, irmão Basílio, estamos aqui a ver que realmente Deus está a nos advertir sobre os enganos e prodígios de Satanás. Mas os enganos e prodígios de Satanás, eles vêm. E sem demora eles aparecem. Mas o que é que nós devemos então fazer e aprender? Bem, devemos aprender a verdade. Basta estarmos acostumados com a verdade. Digo-vos que basta a mentira ou o erro aparecer, você consegue identificar rapidamente. Então vou te mostrar agora o que é a verdade a respeito da vida e dos mortos. Está preparado? Aperta os teus cintos e vamos viajar lá para Gênesis. Vamos perguntar para Moisés como é que foi feito o homem. Bem, amigos, aqui em Gênesis é onde tudo começa, é onde você e eu tivemos as nossas origens. E como estamos a falar exatamente das origens, estamos a falar da origem também da vida, vamos aqui aprender a respeito também da vida e a morte. Como é que você surgiu e como é que eu surgi? Bem, em Gênesis no capítulo 1, ok? A partir do versos 26... aqui começa então a chamada situação da feitura do homem. O verso 26 aqui vai dizer assim, Deus a dizer, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E o verso 27 diz, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Sim,
Macho e fêmea significa homem e mulher. Todos foram feitos, né, por Deus, nas mãos de Deus. Agora, como é que Deus então fez o homem? Esta é uma pergunta muito importante e que muita gente às vezes olha para isso como se fosse um fenômeno. Não, mas parece que o homem veio do macaco. Não, parece que o homem veio de uma explosão. Mas gostaria de garantir que nós fomos feitos todos, viemos todos das mãos de um Criador e este aqui é Deus. Então, meus amigos, vejam, aqui no capítulo 1, nós conseguimos notar de como Deus fez o homem e a mulher. Agora sim, vamos analisar completamente, ok? Como é que Deus formou o homem. No capítulo 2, já, a partir do versos 7, ok? Aqui vai falar sobre a formação do homem. Então vamos analisar e vamos fazer uma fórmula muito simples que você pode aprender. Estamos juntos? Estamos juntos? Ok. Então aqui diz o seguinte, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes. Atenção, vamos parar por aqui ainda. Pó é pó, areia, barro, barro é barro, barro não sente, não fala, ok? Não pensa, não tem sentimentos, é pó, pó é pó, barro é barro. Estamos juntos? Ok, entendendo esta situação, consegues também perceber que nós afinal viemos do pó, e a expressão que nós dissemos no princípio, do pó vieste e do pó você vai tornar. É isto que Deus estava aqui a dizer. Então, nós somos formados pelo pó. Agora, vejam qual é a fórmula que Deus vai usar para que eu e você se tornássemos pessoas que falam e pensam, raciocinam e sentem. Deus vai dizer, bem, e formou, repito, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem foi feito alma vivente. Então imagine que é o pó, o barro, mas o fôlego da vida, o sopro da boca de Deus. Veja que Deus é que sopra, forma aí um bonequinho de barro e Deus sopra. E o homem vai exatamente inalar o ar, é este ar que te faz respirar, por isso é que esta respiração é que se chama vida. Se eu, esta hora, e fazeres ali um teste aí onde você está, tapares as tuas narinas, a única coisa que você pode fazer é perder o oxigênio e de repente você ter um desmaio ou então mesmo chegar a falecer, né? Chegar a ter um óbito. Morreste, você morreu. Por quê? Porque agora o fôlego de vida saiu de ti. Então, temos aqui esse pneuma que em hebraico, por exemplo, vai se chamar fôlego de vida. É isso que nós temos, que é este sopro que vem da parte de Deus. Estamos juntos? Ok. Então, pó, não se esqueça da fórmula, o pó mais o fôlego de vida, isso é que se chama alma vivente. O homem passou a ser alma vivente, não que o homem tenha alma vivente. Os irmãos, o irmão consegue perceber aqui? Vou te dar um exemplo bem prático. As pessoas que defendem, por exemplo, a imortalidade da alma, dizem que não, quando a pessoa morre, sai uma coisa que é alma. Mas na verdade não é isso que acontece. Até os médicos confirmam que a pessoa quando morre, ele dá os últimos suspiros. Veja que quando você vem à vida, você inala o ar. Não é? Você recebe o ar. Só que quando você morre, eu por exemplo já tive a experiência de acompanhar pessoas a morrerem de frente de mim. Ok? Assim, olhando a pessoa a morrer em frente, você consegue notar qual é o comportamento que o corpo humano toma, né? E ele dá mesmo os últimos suspiros. Você sente que ele tira pela última vez o ar, só faz isso e morre. Ok? Então veja que bate certo quando aqui o salmista vai dizer em Eclesiastes que quando a pessoa morre, não é? Quando a pessoa morre, o fôlego volta para Deus, que o deu, e o corpo volta à terra, ao pó da terra. Muito bem, faz sentido aquilo que o salmista vai dizer a respeito da vida e a morte. Veja que ele vai testemunhar, vai testificar aquilo que está em Gênesis. Veja que nós viemos do pó, não é? E... Dá só um toque.
Faz sentido, de facto, aquilo que o salmista vai dizer a respeito da morte. Veja que ele vai testemunhar, vai testificar aquilo que lá em Gênesis acontece. Viemos do pó, pelo fôlego de vida, viemos à existência e nós passamos a ter, então, ou seja, passamos a ser alma vivente. Por isso é que em Eclesiastes, no capítulo 12, já no seu verso 7, aí vai dizer: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Porque Deus soprou. Veja que ele, ao soprar, as pessoas vieram à existência, o fôlego de vida no barro. Né? Quando a pessoa morre, realmente ele só retira o ar que Deus lhe deu. E isso nós não podemos intitulá-la como alma, não. Alma vivente, por isso é que chama-se mesmo alma vivente. Alma vivente é a composição do barro mais o fôlego de vida. Ok? E que vai dar uma pessoa de carne e osso. Bem, então, de onde vem, irmão Basílio, então, os espíritos que têm estado a rodar por ali e que muita gente tem estado a se levantar e a dizer que quando a pessoa morre, por exemplo, vem uma alma. Na verdade, o que Satanás fez? Satanás propagou muito bem o seu evangelho a respeito das redes sociais, do mundo do cinema. Por quê? Porque na medida em que nós vamos assistindo, por exemplo, os filmes dos vampiros, vamos assistindo os filmes de que a pessoa morreu e a alma saiu e ainda continua a falar com os vivos. Isso vai semeando no nosso seio, no nosso cérebro, a compreensão de que temos realmente uma alma. E as pessoas vão assimilando este tipo de doutrina, este tipo de comportamento. Mas Deus vai nos advertir que cuidado, muito cuidado. Primeiro que você deve fazer é crer na palavra de Deus. Estamos juntos? Quando você crê na palavra de Deus, você já não vai admitir que Satanás brinque contigo em questões de doutrinas a respeito dos mortos. Quem morreu, morreu. Será que ele volta? Será que ele ainda tem sentimento? Será que ele ainda tem dor? Será que ele ainda louva? Amigos, é uma pura farsa quando nós cremos, por exemplo, nesse tipo de doutrina. Irmão Basílio, o Mateus 24, não é? Pois é. Que começou aí, Satanás enganaria, tudo mais. Será que essa parte que as pessoas acreditam que quem morreu foi para o céu é um dos enganos de Satanás? Na verdade, ele nasce de uma parábola que Jesus conta sobre o pai Abraão. Okay. E que muita gente pegou esta parábola para dizer que realmente as pessoas quando morrem, afinal, vai já para um lugar que se chama Hades ou Inferno, né? E as outras vão para o paraíso. E agora a doutrina católica, por exemplo, acrescenta um outro detalhe, purgatório. O purgatório significa que é o lugar intermédio, segundo a doutrina da fé católica. Mas tem uma base bíblica? Não tem uma base bíblica, por isso é que dissemos que realmente nasce de uma parábola que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro. Ok? E esta parábola que Jesus vai exatamente contar era para ilustrar realmente de como as pessoas que fizeram bem, o fim das pessoas que fizeram bem e o fim das pessoas que viveram segundo a sua própria consciência e viveram em mentiras. Por exemplo, adotaram o comportamento de Satanás, mentindo e vivendo a mentira para todo sempre e não aceitando o amor da verdade. Então, eles pegaram aquilo e tentaram criar ali algumas doutrinas com fins exatamente particulares, desvirtualizando o ensino bíblico. Porque veja que esta doutrina sobre a imortalidade da alma desfaz completamente a essência ou a necessidade de um Salvador. Imagine que se eu, quando morrer, a minha alma já continua a viver do outro lado, qual é a necessidade que eu teria de um Salvador? Exato. Claramente nenhuma. Né? Qual é a necessidade que eu teria de um Cristo que vem morrer por mim se quando eu morrer, né, aqui entre aspas, eu ressuscitarei já e, por exemplo, podemos acrescentar também uma outra doutrina do Oriente Médio que muitos acreditam que quando você morre pode ressuscitar, mas já num outro corpo, pode ser num outro corpo de uma outra pessoa ou então de um animal, talvez, né? E pronto, e ali vai. Então, isso desvirtualiza totalmente mesmo a segunda vinda de Cristo, ok? A missão messiânica de Cristo. Por isso é que é importante estudar a Bíblia, para que possamos então dar conta destes enganos. Agora, é bem verdade que Jesus vai nos chamar a atenção a respeito dos mortos.
Primeira coisa, será que aquele que morre volta a viver, vem de novo para a sua casa? Esta é uma pergunta que se coloca. As almas que vagueiam, né? Pois, há muita gente dizendo que há muita alma a vaguear por ali e tal. Já se encontramos, por exemplo, com o tio fulano, a tia fulana. Bem, hoje eu gostaria de lhe dizer com todas as letras que isto não são pessoas, são personificação de demônios. Um exemplo bem prático é aquilo que acontece lá em 1 Samuel, o comportamento que Saul teve de ir consultar uma quimbandeira para falar com o profeta Samuel. Saul viu que Deus lhe tinha destituído do cargo, então ele precisava ter uma certificação. E Deus nem estava a se comunicar mais com ele porque ele tinha adotado o comportamento de Satanás. Ok? Então ele decide ir consultar ali uma feiticeira. E eu penso que você está lembrado aí da história e pode ir lá consultar depois. E veja que ele aí consultar a quimbandeira faz subir um espírito, ok? Faz subir um espírito e ele julgou que fosse Saul, mas não era, ou seja, Samuel, não era o profeta Samuel, porque os mortos, agora imagine que há uma contradição aqui. Primeiro, Deus diz que em nenhum do seu povo poderia haver alguém que tenha espírito de quimbandas, ok? De adivinho. Como é que um profeta de Deus que morreu, que vai ter que lhe fazer subir uma quimbandeira que está no trono de Satanás? É da liga de Satanás. As trevas e a luz não andam juntas. Aqui conseguimos identificar rapidamente que não era Samuel que estava a ser levantado por essa quimbandeira, mas era um espírito demoníaco. Ok? São os anjos caídos que acabam personificando as pessoas e elas acabam pensando que são pessoas. Mas Jesus, quando morreu, e quando ele ressuscitou de corpo e osso, carne, ok? E fôlego de vida. Dali é que até o primo Tomé, eu gosto de chamá-los de primo, é uma questão só de hábito e tal por aí, mas era um dos discípulos de Cristo que ele estava a duvidar sobre a ressurreição de Cristo, porque havia os saduceus também que não acreditavam na ressurreição. Então Jesus tinha que falar exatamente que haverá ressurreição. Mas quando esta ressurreição poderia vir? Logicamente que a ressurreição poderia acontecer, não é? Poderia acontecer e vai acontecer quando Jesus voltar. Isso podemos testemunhar em Daniel capítulo 12, a partir do verso 1 até o verso 3. Ok? Que os mortos em Cristo ressuscitarão. Paulo também vai dizer isso. Lá em 2 Tessalonicenses, por exemplo, podemos até provar já que estamos a falar de um estudo bíblico a respeito dos mortos, então precisamos ver qual é o comportamento que os mortos teriam. Vejam, aqui em 2 Tessalonicenses, é importante que a gente vá para a Bíblia e leia mesmo. Né? É assim que a gente vai aprendendo a respeito do assunto dos mortos. Vejam, acerca da ressurreição e da segunda vinda de Cristo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. E veja que a Bíblia vai chamar da morte como sono. É um sono. Por isso é que o cemitério vem de uma palavra latina que significa, ou seja, que se expressa cemiterium, ou seja, dormitório. E nós sabemos que os nossos dormitórios, por exemplo, são os nossos quartos. E quando a gente vai para lá, a gente dorme. Né? E depois só despertamos, o dia já amanheceu e o galo já cantou, a gente ouve ali o sinal de Deus e a gente levanta, né? Mas estávamos mortos enquanto nós dormíamos. Então este é um sono, a Bíblia vai comparar a morte como um sono, por isso é que Paulo também aqui vai dizer, e veja que Jesus também vai dizer quando Lázaro morreu, disse que o nosso amigo Lázaro dorme, e os discípulos ficaram, não, você está dormindo depois então ele vai despertar. Jesus disse, não, ele morreu. Era exatamente para lhes passarem a ideia de como Deus tem, ok? Como ele considera a morte um sono. Então Paulo também aqui vai dizer, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Imagine que se as pessoas já morreram e a alma supostamente já está a viver do outro lado, qual é a necessidade que Jesus viria ou teria novamente para vir ter que ressuscitar os mortos? Bem, não teria nenhum sentido. Não teria nenhum sentido. Mas aqui nos diz claramente que os mortos em Cristo
irão ressuscitar. Estamos juntos? Ok, irão ressuscitar. Agora, e também ele vai continuar com a ideia de que nós, os que estamos vivos, precisamos crer neste Evangelho para não perdermos então de vista aquilo que é a vontade de Deus. Estamos? Ok. Agora, amigos, há algo também aqui que Paulo vai acrescentar no versos 15. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, os mortos. Não vamos para o céu sem antes que os mortos venham à ressurreição. Ok? Então significa que ainda ninguém foi para o céu, além, ou seja, com exceção de Moisés, Elias e Enoque. Esses sim estão nos céus. A Bíblia retrata de que Jesus, quando estava no Getsemane, né, para ser crucificado, apareceu Elias, Moisés apareceu também, ou seja, Elias e Moisés. E a Bíblia vai nos dizer que Enoque foi tomado para o céu, Elias foi para o céu e Moisés também foi ressuscitado e foi para o céu. Imagine que se Moisés já estivesse lá no céu, qual é a necessidade que Jesus teria de vir ter que ressuscitar, por exemplo, Moisés? Já está no céu, não há lógica nenhuma de Cristo ter que descer para ressuscitar Moisés para ter que levar para o céu. Se a doutrina da imortalidade da alma tivesse algum embasamento bíblico, né? Não faria nenhum sentido Jesus sair do céu para ter que vir ressuscitar Moisés, segundo o livro de Judas, capítulo único, a partir do versos 7, 8 e 9. Estamos juntos? Muito bem. E aqui vai dizer, no verso 19, continuando, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro têm que ressuscitar, só depois é que têm que ser levados ao céu. Esta é a palavra de Deus. Tá? Esta é a palavra de Deus. Agora, em Isaías, no capítulo 26, no verso 19, aí vai nos dizer algo que você pode também tomar atenção. Isaías, veja que o Antigo e o Novo Testamento não se contradizem. Isaías está lá no Antigo Testamento e Paulo está no Novo Testamento. E veja que eles não vão falar algo diferente. Nunca iriam falar algo diferente, porque o Espírito que os inspirou, desculpe a redundância, mas ela é necessária, o Espírito que os inspirou a escreverem a palavra de Deus é o mesmo, é o Espírito Santo. Estamos juntos? Ok, veja no capítulo 26, o verso 19 diz, os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Então Jesus vem com o som, com a trombeta soada por Jesus Cristo, todos aqueles que morrerão em Cristo irão ressuscitar. Então, onde é que estão os mortos? Os mortos estão debaixo da terra. Mas o irmão Basílio até agora não conseguiu responder se realmente os mortos falam, sentem ainda. E veja que a Igreja Católica Romana, por exemplo, por força da sua tradição, inventou um dia que todo mundo hoje para. Por exemplo, o dia 2 dos finados, ou o dia dos mortos. Não é? Que todo mundo chega, tem que levar ali uma flor na campa. Há muita gente, por exemplo, que leva a comida mais favorável, veste a roupa que talvez o seu ente querido gostava e tudo mais. Isso tudo será que faz sentido? Irmãos, talvez para amenizar a tua consciência, mas isso não tem nenhum embasamento bíblico, até porque os mortos morreram e estão ali e não sabem coisa nenhuma. Onde é que está escrito isso, irmão Basílio? É simples, vamos para Eclesiastes no capítulo 9. Veja, Eclesiastes capítulo 9 vai nos dizer exatamente o que nós estamos aqui a testemunhar. Por isso é que eu gosto da palavra de Deus, porque ela testemunha de facto aquilo que nós podemos aprender. Agora eu pergunto, crês tu na palavra de Deus? Crês tu na palavra de Deus? Se você crê, diga amém e veja que é isso que a palavra de Deus fala, e não além, e não a mais, nem menos do que isso que já está escrito. Por isso é que Paulo vai dizer que nem que um anjo descer do céu vos ensinar um outro evangelho, né? Quer dizer, que não esteja aqui na palavra de Deus
amigos, consideram aquele como anátema, nem que for um anjo do céu, nem que for um pastor bem intencionado. A gente tem que parar e ver o que está escrito, amigo. Ok? Então o que é que Paulo vai dizer? Ou seja, o que é que o salmista vai dizer a respeito dos mortos? Será que eles sentem? Será que eles ainda louvam, comem? Porque há pessoas ainda que pegam comida, deitam no chão. Às vezes tem aqueles que têm um santuário em casa, deixam aí comida, bebida, dizendo que não, os mortos virão comer. Isso é mentira, é brincadeira de mau gosto, amigos. Satanás Tudo brincadeira. Fica repleto na boa. E tem graça que muitas delas também que já tiveram essas experiências e sabem muito bem do que nós estamos aqui a falar, é que elas deixaram essa comida e ninguém comeu. Né? Ninguém comeu. Por que ninguém comeu? Porque os mortos não comem. Os mortos não louvam. Os mortos não têm mais sentimento. Ah, não, lá onde você foi, parece que você está nos vendo. Não, isso não esquece. Esquece. Veja o que a Bíblia vai dizer. Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Eu e você sabemos que vamos morrer. Sim ou não? Sim. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos não sabem coisa que? Nenhuma, ok? Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Aonde? Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Não pensam absolutamente nada. Morreu, acabou e ponto. Descanso total. Irmão Basílio, está nos confundir a cabeça. Então o purgatório é doutrina da Igreja Católica Romana. Sabe o que diz o purgatório? Existe uma missa na Igreja Católica que chama-se Missa do Sétimo Dia. Esta missa do sétimo dia significa que a pessoa quando morre, ok? Os padres ou sacerdote têm que encomendar a alma que está no purgatório ou então está no inferno, ok? Para que esta vá para o paraíso. Então o que vai acontecer? Tem que se pagar uma indulgência. Por isso é que a família paga. Até hoje esse comportamento existe dentro da igreja. A família paga um valor ao sacerdote. Eu não sei qual é o número do telefone que eles usam para ligar para o céu, ok? Eles pegam ali e ligam para o céu. Olha, aquele que morreu a semana passada, a família já pagou a devida multa ou taxa, ou não sei se é imposto, qualquer coisinha assim. Senhor Jesus pode tirá-lo do inferno ou do purgatório e pode levá-lo já para o céu. Isso é querer bajular Deus, né? É querer bajular Deus. Corrupção na salvação. Uma corrupção muito ativa, irmão Daniel. De facto, é uma corrupção que nós conseguimos notar. Que é tudo uma farsa. É uma farsa autêntica. Olha, Deus. Aquele não faz isso. Aquele que morreu a semana passada. E é isso que acontece. Você pode ler os livros católicos, pode perguntar para um padre, para um sacerdote. Na igreja católica é assim. Essa é a lógica do purgatório. Essa é a lógica do purgatório. Quer dizer, ele não foi no inferno, também não está no paraíso. Está num julgamento intermédio, então precisa se retirar dali para ir para o céu. Então precisa o testemunho do sacerdote. E o sacerdote então tem que pegar aqui um documento. Ele também é um pecador. Pois é, um pecador autêntico que também está à espera da salvação. E ele vai passando em frente, dedicando este corpo, esta alma. E veja que ele encomenda a alma para Cristo. Não existe absolutamente nada disso. Estamos juntos? Agora veja que ele vai continuar, vai dizer: até o seu amor, o seu ódio, porque há muita gente que pensa, não, eu tinha cometido contra o fulano, agora que ele morreu vai me fazer mal, virá na minha casa, ele agora parece que vai me atormentar a vida toda. Vou te garantir e vou te mostrar hoje de que isso tudo não acontece. Satanás é que aproveita-se do teu medo, ok? E Satanás, quando aproveita-se do teu medo, ele te atormenta a vida toda e vai te castigando, você pensando que é aquela pessoa que tinha morrido. E você vai levando a ideia e você vai propagar a mensagem de Satanás que afinal os mortos, quando morrem, eles ainda voltam a viver. Afinal de contas, não. É o próprio Satanás, é o próprio demônio sujo. Esse é um demônio sujo e maligno, ok? Que vem e coloca isso na nossa mente. Veja, diz assim: até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século, nem em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Tudo quanto nós fizemos aqui, os mortos não sabem coisa nenhuma. Ah, não, parece que está a ver os filhos dele a sofrer, ela está a chorar, porque isso tudo é mentira. Mentira, 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 mentira de Satanás. Então a chance de salvação é enquanto vivo, nesse caso. A chance de salvação, por isso é que Cristo vai dizer que quando ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Está lá escrito em Hebreus capítulo 4, ok?
Se ouvires hoje a voz de Deus, não endureça o teu coração. Hoje, por quê? Porque amanhã você pode morrer. E quando você morrer, né, já não há exatamente chance de ser salvo. Por quê? Porque o teu livro da vida, segundo o Apocalipse capítulo 20, fecha e fica selado. E a sentença sai: se você morreu em Cristo, você vai se salvar. Se você morreu no pecado, claro, você já não tem mais como você se salvar. Então, meu amigo, minha amiga, veio para esse canal e você vai perceber exatamente a respeito de tudo quanto os mortos são e como eles, qual é o comportamento que a Bíblia lhes dá depois da morte. Depois da morte há mais vida? Não, não há. A Bíblia já diz que tudo isto, o quanto eles fizeram, foi e jamais eles poderão ter recompensa nesta vida. Agora, a pergunta é, se o seu ódio, né, a sua inveja, tudo já apareceu e eles já não louvam, então quem são aqueles? Será que os mortos não podem aparecer mais em casa? Porque eu ainda tive, eu já disse, são os demônios. Mas vai lá para Jó. O livro de Jó é um livro também revelador, porque nos ajuda a compreender a essência dos mortos. E ele vai nos revelar uma verdade que muita gente às vezes não prega na igreja. Eu não sei se uma vez o teu pastor, ou o teu padre talvez, ou o teu pároco, o teu ancião, não sei, se já falou sobre esta verdade. Mas vejam o que Deus vai falar a respeito dos mortos a partir do livro de Jó. Job mesmo, Job, aquele livro que está lá no Antigo Testamento. Veja no capítulo 7, os seus versos 9, 10. E aqui vamos indo, veja o que ele diz. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que deixa a sepultura nunca tornará a subir. Está onde? Está à espera da ressurreição, que já lemos lá em frente. Ok? Está à espera da ressurreição. Versos 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. Os mortos não podem voltar para as suas procedências, para a sua residência. Não podem. Jamais podem vir para a tua casa. Então quem são esses que têm estado a vir? Simples. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16 vai te mostrar exatamente quem são esses que têm estado a vir. Apocalipse, o último livro lá do Novo Testamento. Apocalipse capítulo 16. Quem é este então que tem estado a vir? Que tem estado a dizer que eu sou o teu avô, sou a tua mãe, sou o teu primo, sou o teu tio? Não, quem são estes? Vamos lá identificá-los. Está aqui. Apocalipse capítulo 16, versos 13 e o versos 14. Ok? E aqui diz: e da boca do dragão, o dragão é Satanás, ok? Da boca da besta e da boca do falso profeta, que são aqueles que poderiam fazer prodígios e sinais, a Bíblia vai dizer exatamente mais: vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios que personificam os nossos entes queridos. Está bem claro aqui. A palavra de Deus diz que esses que têm estado a aparecer não são aqueles nossos entes queridos, porque esses jazem nas sepulturas, ok? Já não têm recompensa, já não pensam, não louvam, não fazem absolutamente mais nada, não comem, não cheiram, não fazem nada. Mas quem são esses? São os demônios que personificam os nossos entes queridos. Então, a Bíblia vai dizer, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ele vem com grande engano, Mas a Bíblia também vai nos dizer, aqui em 2 Coríntios, por exemplo, né? Em 2 Coríntios, aqui a Bíblia também vai nos dizer que Satanás, não se maravilhem, porque Satanás pode também transfigurar-se em anjo de luz. Ok? Isso... Quer dizer, o seu poder ainda não lhe foi tirado, não é? Bem, Satanás, claramente Deus, por exemplo, lhe deu poderes e Deus não tirou poderes a Satanás. Deus, quando abençoa, ele abençoa e não tira. Deus não volta atrás, Deus não muda. Por isso é que ele disse: eu sou o Senhor e não mudo. Ok? Por isso é que vocês, filhos de Israel, não são consumidos. É por causa de uma promessa que Deus tinha feito aos povos, aos filhos de Israel. Então Deus não muda. Deus abençoou e fortificou, dotou Satanás, Lúcifer, de muito poder, de facto. Mas ele não tem mais poder do que Deus. Por isso é que Deus consegue controlar aquilo que é as astúcias dele.
as capaz astúcias. de imitar diversas aparências, não é? Corretamente. Consegue assim recuperar uma imagem de um tio que já morreu há muito tempo, uma criança que morreu, consegue recuperar essa aparência e aparecer aí com um espírito maligno. Maligno, pois Tentar é. convencer que é a criança que voltou, parece que lá está a sofrer. Ou como Satanás, é muito poder ainda que ele possui. ele possui realmente alguns poderes, mas todos eles são limitados por Deus. Deus permite às vezes que ele pode fazer uma ou outra coisa. Agora, a personificação, por exemplo, dos mortos, esse é um grande engano que Satanás tem estado a desenvolver. E ele ainda não terminou. Ele vai mais muito distante ainda. Ok? Ele vai mais muito distante. Agora, a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 11 de 2 Coríntios, capítulo 11, versos 13 e o versos 14, vai dizer: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, ok? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é essa transfiguração aqui, pode-se falar também de personificação. E não é maravilha porque o próprio Satanás se personifica em anjo de luz. Boa. Ou seja, a segunda vinda de Cristo será primeiro manipulada por Satanás. Satanás vai aparecer nas vestes de Cristo. Okay. Tentando imitar a voz de Cristo, o comportamento de Cristo. Só que tem coisas que ele não pode imitar, de como Jesus vai voltar. Então, para os mortos, os demônios eles podem imitar de facto, até a voz e tudo. E se vocês notarem, todos aqueles que tiveram essa experiência, por exemplo, de pessoas que tinham morrido e ressuscitaram, essas pessoas, quando chegam a elas dizem assim, quando você pode perguntar para elas, será que você conseguiu lhe pegar? Vai sempre dizer, sempre que você tentasse chegar a ela desaparecia, ia no outro lado, ou vai para mais distante. Okay. Significa que não são pessoas mesmo, ok? São os demônios que tentam personificar, né, manipular a imagem de Cristo. Agora, há outras pessoas que dizem que não. Mas, irmão Basílio, é bem verdade que nós temos uma alma. Por quê? Porque muita gente vai falar sobre corpo, mente e alma. Então são três coisas em uma. Não, meu amigo. Nós, conforme nós vimos em Gênesis, a fórmula é o pó mais o fôlego de vida. Isto torna-se alma vivente. Paulo vai utilizar, às vezes, alguns termos de forma emprestada para poder fazer perceber, às vezes, o assunto que ele quer abordar. Ok? A respeito das almas. Muito bem. E a respeito das almas, então, nós podemos dizer que, vejam, se as almas elas aparecessem, aqui em Eclesiastes ele vai fazer uma abordagem muito importante. Qual é esta abordagem? Em Eclesiastes, o salmista vai dizer o seguinte, a respeito do mesmo fôlego. E o mesmo fôlego que nós temos é o mesmo fôlego que os animais têm. Ou seja, o espírito de vida que nós temos é o mesmo espírito de vida que os animais têm. Mas eu pergunto, uma vez você já se encontrou com a alma de um boi, de uma galinha? Para não falar dos cabritos. Hã? São as pessoas que voltam. São as pessoas que voltam. E os animais como é que ficam? Se nós todos temos o mesmo espírito. Se considerássemos aqui, entre aspas, a doutrina de que a imortalidade da alma é verdadeira, então todos os dias estaríamos a nos encontrar com as almas dos cabritos, das galinhas e não sei o quê. Porque essas todas têm e gozam do mesmo espírito de vida. Veja, no capítulo 2 de Eclesiastes, aqui o salmista vai dizer o seguinte. Veja o que o pregador vai dizer. Aqui diz... Pelo que, falando também a respeito dos mortos, pelo que disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais sabedoria. Então disse no meu coração que também isto era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros, ok? Total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. E ele continua. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. E ele vai dizer, continuando a falar a respeito dos animais, não é? No capítulo 3, no versos 19. Porque o que sucede, ou seja, sim, porque
o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. Todos passaram a ser almas viventes pelo fôlego que Deus dá de vida. Tanto os animais como as pessoas. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidades. Versos 20. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Tanto os animais, tanto os homens, todos vieram de onde? Do pó, e do pó voltam. Versos 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e o fôlego dos animais desce para baixo? Ele pergunta. Claramente ninguém. Por quê? Porque Deus fala que o homem não tem alma, o homem tem fôlego de vida. E ele passou a ser alma vivente. Senão, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, temos aqui um exemplo bem claro. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 37, para terminarmos a nossa abordagem. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versos 37. Aqui diz o seguinte, capítulo 27, versos 37. Atos dos Apóstolos, penso que você conhece muito bem este livro. E diz assim, e éramos ao todo no navio 276 almas. Era Paulo que estava a falar. A pergunta é, tinha pessoas não vivas, eram almas ou eram pessoas? Paulo chama as pessoas de almas. Estavam no navio, estavam a viajar, estavam a sair. Eu penso que aqui estavam a fazer a viagem da Itália, não é? Ou seja, estavam a ir para a Itália. E quando o barco naufragou e tal, ele estava a fazer aqui o relato de quantas pessoas estavam a andar no navio. E ele disse, éramos ao todo no navio 276 almas. Significa que alma é pessoa que vive, não pessoa que não vive e não tem corpo, não tem alma. Bravo. Terminamos assim mais uma conversa, mais um tema interessante e ainda tens dúvida? Pensa um pouquinho no Lázaro, não é? Lázaro quando morreu, as mães não é? Estavam aí a chorar. E se Lázaro já tivesse lá no céu, não é? Pois é. Imagina que Jesus chega lá, Lázaro, você aqui está numa vida boa, né? Muita fruta, muito maná, mas olha aqui lá na terra, então até precisar, você tem que voltar. É claro que Lázaro diria, não, Jesus não faz isso. Voltar mais para a terra, mas depois tem que morrer. Não, Jesus não faz isso, não. Nem deixa voltaria. Eles chorarem e consola eles, né? E eu aqui já tô bem. Então, se ainda tem dúvida, deixa aqui nos comentários e na próxima, não? Estaremos também a abordar de alguns assuntos também que chamam a atenção. Estamos sim nos tempos do fim, então estaremos sempre atualizando-te até que ponto o mundo está, o que falta, não é? Não prevendo a data da vinda de Jesus. Não é isso que a gente quer aqui fazer. Pois é. Não é isso que a gente quer aqui passar. Porque a vinda de Jesus ninguém sabe, a não ser que sou o Pai, não é? Sou o Pai, sabe? E assim, não é? E olha que antes de ontem houve um terremoto. Exato. Nas nossas províncias aqui em Angola. Bem antes de... Ontem ou antes de ontem? Foi ontem, não é? Ontem, sim. Pois é. Ontem. Foi ontem que houve um terremoto. E afetou algumas províncias, especialmente o Lubango, Benguela. E algumas informações dizem que foi até o Ambo. E que muita gente entrou em pânico e tudo mais. Mas isso tudo são sinais de que Jesus está às portas. Jesus está a voltar. Agora, será que podemos tremer a respeito da morte? Não. Basta que a gente confie em Jesus. E aqui então eu gostaria de terminar a minha abordagem trazendo-te uma palavra de esperança. Primeiro, creia somente que todos aqueles que morreram em Cristo, teu pai, a tua mãe, o teu irmão, todos estes que morreram em Cristo, Jesus os tornará a trazer com eles. Ok? Jesus disse que iria ressuscitar. Não tema somente. Viva com certeza de que tudo vai terminar bem. Jesus está a voltar. Creia somente. Agora,
Para a questão dos mortos, Deus, Jesus Cristo nos dá uma garantia. João capítulo 11, versos 24 e versos 25, é aquela situação de Lázaro que o nosso irmão Daniel estava a dizer, e eu por isso é que eu tenho dito que eu sei muito bem que ele gosta de estudar a Bíblia também. É alguém muito atualizado em muitos assuntos, mas especialmente também na Bíblia, e isso é muito importante. E você também poderia ser alguém que domine muito, mas muito bem a palavra de Deus para não seres enganados com os mortos-vivos, ok? Com os mortos-vivos. Não, eles morreram, estão a esperar a ressurreição. Jesus disse, João capítulo 11, repito, versos 25. E disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Então, esta é a palavra da vida, esta é a palavra da verdade. E é assim que nós devemos crer. Bravo. Terminamos assim a transmissão. Saiba tudo sobre a imortalidade da alma, onde vai a alma quando o corpo morre. Se ainda ficou dúvidas por tua parte, deixa aqui nos comentários e nós vamos responder no próximo vídeo, antes de nós começarmos então outro tema. Então, até lá. Muito obrigado, se ligue neste canal e que o Senhor te abençoe grandemente. Saiba de antemão que não há purgatório, o inferno ainda não está aceso, mas ele vai se acender quando Jesus voltar, segundo o livro do Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 até os últimos versos. Aqueles que serão destruídos eternamente é que vai se chamar inferno. Amém. Estamos juntos? Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe.